Corinthians terminou muito bem o ano passado e começou muito bem esse ano, vencendo por 3-0 a Ponte Preta em casa. Vamos rodar os gols aí pra vocês verem como foi a vitória do Coringão. E o Praz comenta pra nós. O que você achou desse belo início de ano do Corinthians, Praz? Fred, esse começo de ano é muito complicado para todo mundo, né? Os times pararam muito tarde, o Corinthians ainda mais, né? Porque jogou a final da Copa do Brasil, então vai ser um começo de temporada de muita dificuldade. A gente também tem que contextualizar que a Ponte Preta está atravessando um momento muito difícil, né? Os jogadores reclamando de salários atrasados, fazendo paralisação, mas é importantíssimo vencer, ainda mais num campeonato que agora muda por causa da fórmula do brasileiro que começa antes, o Campeonato Paulista muda, encurta. Então, se tu não começar bem, tu corre o risco de poder ficar de fora de uma fase final, né? Bom, a gente mostrou aqui o último gol, né? Com imagens do Globocop aqui, do Ramalho, que chutou de longe, olha lá, esse golaço, longe. E ele até se emocionou na comemoração, a gente vai mostrar até pra vocês por que ele se emocionou nessa comemoração, então se liga aí. Lá pela direita no ataque, Ramalho, tem espaço. O ano começou de um jeito diferente pro André Ramalho. Vou contar uma breve história pra vocês aí que hoje está fazendo um ano que meu sogro faleceu. E o ano 2025 foi um ano muito conturbado, não só dentro de campo, né, mas fora dele e na minha vida pessoal. Ramalho sofreu com lesões e com a montanha russa de emoções que o Corinthians viveu ano passado. Para lidar com os momentos conturbados, o André contou com um apoio vindo de casa. E minha mulher foi uma pessoa que sempre me acompanhou em todo lugar que eu fui. São quase 18 anos que o casal André e Maiara estão juntos. Uma relação que o zagueiro do Corinthians fez questão de exaltar após a vitória contra a Ponte. Ela viveu o ano todo de luto pelo pai e ao mesmo tempo me apoiando. Por isso esse golaço de ontem ganhou um significado extra para ele e para a família. Para poder agradecer de todo o coração a minha mulher que faz com que tudo pareça mais fácil para mim, alivia o fardo. E para, principalmente, né, agradecer a Deus por enquanto ser uma mulher tão especial, uma família tão especial e diante de todas as dificuldades que a gente vive, a gente tenta ser o melhor que a gente pode, por mais difícil que seja. Praz, é o que você falou, tem muita coisa em volta na vida do jogador que interfere, né? Os dois zagueiros do Corinthians foram bem, né? Tanto o Ramalho quanto o Gustavo Henrique, mas tá chegando reforço no Corinthians. Olha aqui, a gente vai mostrar imagens do Gabriel Paulista recebendo a camisa agora. Ele que veio do Besiktas, veio de graça, né? Tem contrato até o final do ano que vem, 2027. Boa contratação, Praz. Você acha que ele vem pra ser titular? Fred, a gente tem que esperar para ver como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro, né? Saiu muito cedo do Vitória, passou por Atlético de Madrid, passou por Valência, aliás, estava no Besiktas, mas é um bom nome, e principalmente para esse calendário brasileiro maluco, né? Eu acho que o Corinthians teve alguns problemas na defesa esse ano, o Félix Torres está de saída, então é importante e eu acho que é uma boa reposição. Boa, e tem um outro reforço que também deve ser anunciado, que é o Matheus Pereira. A gente vai até colocar na tela aqui, que é um volante, né? Olha lá, o Corinthians acerta a contratação de Matheus Pereira do Fortaleza. Olha lá, ele foi revelado pelo próprio Corinthians, 27 anos, e a negociação é por empréstimo para ele colar no Coringão. Beleza? Agora a gente vai pro intervalo. Fiz o Ranielli, jogadores que estavam fora, o Maicon que foi embora, e a gente precisava entender de que maneira o Corinthians começava. Esse Corinthians que terminou a temporada tem 3 semanas, ganhando um título, ganhando do Vasco, em pleno Maracanã. Pois bem, cara, me agradou mais até do que eu imaginava. E o primeiro tempo, eu esperava, não sei vocês, mas eu esperava aquele jogo mais truncado, mais travado, Corinthians obviamente tendo a bola, buscando as ações, a Ponte, né, assim, com muita dificuldade, né, gente, vamos falar a verdade. Então eu precisava entender os movimentos do Corinthians no jogo, e o Corinthians foi dominante em termos de posse, finalizações, buscou mais o jogo, ficou rodando a bola, o Carrilho foi o cara mais pela direita, o Charles como o primeiro homem, aí você tem o André, que se desloca muito, né? Joga no ataque, joga na defesa, com 2 atacantes espetados, né? O Guinegão e o Vitinho aberto um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Guinegão ataca a área pelo
pelo central, mas às vezes cai pelo lado direito. Aí você tem os dois laterais titulares, né, tanto o Mateuzinho quanto o Matheus Bidu. Você tem os dois zagueiros titulares, tanto o André Ramalho quanto o Gustavo Henrique. Você tem o goleiro titular, que é o Hugo Souza. Mas algumas variações. E eu vou dizer um negócio, cara, acho que até o Charles, como primeiro homem, né, porque ele já atuou como segundo, ele já jogou até aberto num dos vértices, né, seja pela direita ou pela esquerda, fez um bom jogo. E o André, esse menino, André Luiz, que é da categoria de base, ele joga muita bola. Eu acho que ele pode ser, né, com a ausência do Maicon ali, eu sei que o Corinthians está contratando outros jogadores, pode ser titular eventualmente durante a temporada. Ficou devendo, pelo menos na minha opinião, o Carrilho foi um pouquinho mais burocrático, e a gente sabe que ele passou por problemas físicos no ano passado, estava jogando na dele, mas achei ele um pouco mais carimbador, digamos assim. Agora, o Guinegão e o Vitinho, eu achei que eles poderiam ter, digamos assim, chamado mais o jogo, porque o jogo era, digamos assim, favorável, né? Como eu falei, uma Ponte Preta fragilizada, então se tem um jogo para você golear e muitas vezes, né, você brilhar nesse sentido, seria esse jogo. Mas não foi o caso em relação aos atacantes. O Corinthians venceu por 3-0, mas não por conta dos seus atacantes. Não estou dizendo que eles foram mal, acho que até buscaram o jogo, né? Acho os dois muito esforçados realmente, mas acho que falta um pouco de brilho nesse sentido. Agora, como eu falei, gostei do Charles, eu sei que o contexto do jogo também favorece, eu não acho o Charles, não sou um grande admirador dele, mas preciso reconhecer que ele fez um bom jogo na primeira função no meio campo, e o André, gostei. O André, cada vez que ele joga, eu fico encantado pela maneira tática, desenvolta como ele joga. E aí, preciso falar do craque que o Corinthians tem, né? Que se chama Breno Bidon. O Bidon, ele tá com uma confiança depois da última temporada, de como ele terminou o ano, com aquele drible maravilhoso, né? Resultando no título contra o Vasco, da Copa do Brasil, com propostas de fora, do Flamengo, enfim. O Bidon tá numa confiança que ele tá até arriscando dribles mais ousados. Ele deu uma entrevista para a TNT no final do jogo, conversando com o Marcelo Beckler, né, que era o comentarista, dizendo, eu me cobro isso também, de pisar mais na área, de finalizar mais, de dar mais assistência, fazer mais gols, porque eu sei que eu posso fazer isso. Então, ele tá tentando. Ele é meia, né, gente? O Dorival tem esse mérito, porque ele insistiu que o Bidon fosse um substituto do Garro, que ele fosse um jogador um pouquinho mais avançado, e, cara, cada vez que ele joga mais, ele tá mais solto, e tem algumas jogadas na partida, assim, que são incríveis, né? Tem um domínio de bola que ele tem, de uma cacetada, uma melancia que vem lá do 5º andar, e ele vai lá e amortece ela, faz embaixadinhas e sai andando, e o cara tem que chutar ele por baixo, assim, para poder tirar a bola dele. Ele saiu uma hora tabelando, né, com a bola dominada de cabeça. Ele tem uma desenvoltura para jogar e tá cada vez melhor. 20 anos, Breno Bidon, terminou o ano bem, começou o ano bem. Era Ponte. Eu analiso movimentos, analiso contextos e analiso de que forma o Corinthians se comportou diante de um adversário fragilizado e fez o que tinha que fazer. O primeiro tempo, como eu disse, mais truncado, freio de mão puxado, natural, estreia, aquela coisa toda. Os caras há 3 semanas estavam jogando a temporada passada e sendo campeões. Há 8 dias eles estavam se reapresentando, então natural. Aí vem o segundo tempo, o Corinthians já estava chegando, né? O Diogo Silva, goleiro da Ponte, já vinha fazendo algumas defesas. A bola aérea estava muito forçada, até pensei naquele momento, acho que é jogo pro Pedro Raul, né? Porque o Corinthians está tentando uma bola aérea. E ela aconteceu com o Gustavo Henrique, né? Grandalhão, que é impressionante como ele tem uma efetividade, né, no alto, na bola aérea ofensiva. Tentou uma vez, o goleiro fez um milagre, na segunda ele marcou o gol. O Bidu já tinha feito um gol que foi anulado. Teve uma falta num gol que também foi anulado, que eu fiquei na dúvida, mas eu acho que o Charles, ele dá um toquinho no goleiro quando ele disputa a bola ali. A assistente dá o gol, o assistente, né, dá o gol, e a árbitra, a Daiane Muniz, espera um pouquinho e acaba anulando, porque ela entende como falta, não teve revisão do VAR e o gol foi anulado. Aí depois nós tivemos o gol meio sem querer do André, né, meio não totalmente, mas numa jogada muito bem tramada, né, pela direita ali, né, com ultrapassagem, vem o Vitinho, a bola sobra, o Mateuzinho chuta, o goleiro desvia, a bola bate no André, acaba entrando muita gente pesando na área, né, para poder fazer o gol, isso é muito legal. E aí no final do jogo, o André Ramalho premiado com um gol maravilhoso, abriu espaço, ele chutou, tirando completamente do alcance do goleiro. É bom goleiro esse goleiro da Ponte, mas, cara, o chute foi maravilhoso. Ele deu uma entrevista depois no final do jogo, muito emocionante, assim, né?
por tudo que o clube, o Corinthians e ele mesmo passou, a gente não tem muita ideia, né, rapaziada? Fazendo um tete-a-tete com vocês aqui, é uma meia-culpa que eu faço, e eu até pego leve, assim, né? Às vezes a gente passa do ponto na crítica, porque, enfim, a gente entende a exigência do torcedor, o torcedor fica, eu me coloco né, no lugar do torcedor, muitas vezes, né, a gente fica exigindo algo mais desses caras, né, para representar uma torcida tão gigantesca quanto a do Corinthians, e o André revelou que, pô, cara, teve o sogro, né, que faleceu no início do ano passado, que a família inteira passou de luto. Eu sei o que é isso, perdi meu sogro, um corintiano, né, tem 2 anos, e é muito difícil, assim, cara, você administrar isso dentro de casa. Então, se ter a cabeça boa para jogar futebol, não é fácil. E o André é um cara experiente, que voltou para o Brasil também por isso, por conta da família, jogou a vida inteira na Europa, de repente o cara chega e tem que desenvolver dentro do Corinthians. Ele chegou muito bem, depois deu uma oscilada junto do Félix Torres, junto do Gustavo Henrique, e depois os dois mesmo, né, o Gustavo e ele, se firmaram ali na defesa. Então é importante, né, cara, começar o ano pelo menos valorizando que o Gustavo Henrique e o André Ramalho também acabaram fazendo os gols dessa vitória 3-0 sobre a Ponte. Depois no segundo tempo, ali 70, 72 minutos, o Dorival começou a mexer. O primeiro a sair foi o Carrilho, por uma questão física. Aí ele colocou Dieguinho, colocou Kaique, colocou o Pedro Raul, que até teve uma chance no final, mas né, acho que ele entrou faltando pouco tempo para mostrar alguma coisa. Deu uma cabeçada que ele estava impedido, o goleiro pegou, depois ele tentou chegar antes do goleiro, acabou trombando ali, pediu um pênalti e tal, mas nada demais. O Jacaré acabou entrando também nos minutos finais para ganhar. Fala, fiel! Somos do canal Gavião do Corinthians, e hoje temos bastante coisas para falar, então já se inscreve no canal, deixa a curtida no vídeo e ativa o sininho para não perder nada. Bora lá! Segundo informações do jornalista Bruno Fernandes, o Corinthians mira pesado na contratação de Hulk para 2026. Com a possível saída de Yuri Alberto quando a janela abrir, o Timão quer uma reposição à altura e acredita que Hulk pode assumir esse papel com autoridade. A diretoria vê no jogador um atleta experiente, que se cuida, mantém o físico em dia e ainda entrega muita força, explosão e presença ofensiva. A ideia inicial do Corinthians é oferecer um contrato de 1 ano, com renovação automática por mais um caso metas sejam alcançadas. Dentro do clube, existe a convicção de que Hulk agregaria muito ao elenco, não apenas pela potência dentro de campo, mas também pela postura profissional que sempre demonstrou ao longo da carreira, sendo referência por onde passa. As conversas ainda estão em fase preliminar, mas pessoas próximas ao atleta afirmam que Hulk vê com bons olhos a possibilidade de vestir o manto alvinegro, reconhecendo a grandeza do clube e a força da fiel. A diretoria, por sua vez, quer avaliar com calma a parte financeira para entender se o negócio se encaixa no planejamento, mas não esconde o desejo de contar com um nome tão imponente no ataque. Caso a negociação avance, o Corinthians pode trazer para 2026 um reforço de impacto, capaz de decidir jogos, colocar respeito nos adversários e recolocar o Timão no caminho das grandes disputas. A expectativa é de que novidades surjam nas próximas semanas, mas uma coisa é certa: se Hulk chegar ao Parque São Jorge, chega para ser protagonista, impondo força, presença e aquele estilo único que só ele tem. A chegada de Hack seria uma resposta direta à torcida que cobra contratações de impacto e mostraria que o clube continua pensando grande mesmo diante das dificuldades financeiras. A expectativa é de que novas informações surjam nas próximas semanas, e se tudo caminhar bem, o atacante pode vestir a camisa do Timão em 2026, formando um ataque poderoso e trazendo de volta o respeito que o Corinthians sempre impôs no futebol brasileiro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Hulk será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Corinthians. Até a próxima, e vai Corinthians!